Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Wallace, trago hoje aqui mais um vídeo de replay de mercado, após já gravamos o primeiro, percebi que vocês gostaram muito, que é um vídeo, um conteúdo que ajuda muito vocês, porque o mercado ali está em andamento, não é tudo que eu consigo mostrar aqui nas análises, tá? Então esses replays, eles servem justamente para isso, para vocês observarem como que a gente deve se posicionar no mercado, como que a gente deve proteger, muitas vezes fazer trailing stop, subir o stop enquanto o preço está andando. E assim a gente vai protegendo o nosso lucro e também entrando nas melhores oportunidades, esperar pacientemente como se posicionar no mercado de maneira profissional. Mas antes da gente iniciar, para você não perder nenhum vídeo, se inscreva e ative as notificações e também deixe um gostei, que eu acredito que vai ser um conteúdo bem relevante, tá? Compartilhe também com seus amigos que querem aprender de maneira correta o mercado financeiro, grupos de WhatsApp, de Telegram, de Facebook. Manda lá para eles, traz eles para cá, para a gente estar estudando aqui juntos. E também vou deixar o Instagram para você que tem, me segue lá, tá bem interessante, tá? Como que a gente vai fazer? Eu vou sortear um dia aqui. Vamos lá então, pessoal, vou sortear aqui um mês de 1 a 15, tá? Porque vai somar com os meses do ano passado. Vamos ver se não vai cair naquele, mês de junho, tá? Ainda bem que não caiu naquele mês do crash. Teve aquele circuit breaks. Mês de junho a gente vai tentar agora um dia operacional aqui, tá? Vou rodar o índice mesmo. Então vamos lá, dia 14, é isso? 14 de junho. Junho 14 caiu no domingo, tá? Deixa eu sortear aqui o outro dia. Dia 27 também caiu no final de semana. 22 de junho. Vou requisitar aqui. Tentar trazer aqui para vocês o máximo de realidade possível. Tá, o máximo de realidade possível. É muito importante a gente rodar o replay dessa forma, porque não adianta nada você rodar replay fora da tua realidade, querer operar com 200 contratos, que na real você não vai fazer isso. Só que é muito importante vocês fazerem o quê? Deixa eu ajeitar essa câmera aqui, tá muito para cima. É muito importante vocês fazerem o quê? A operação que vocês for fazer com um contrato, você tem que ter na tua cabeça que você faria com 20, 30, 50, 100 contratos, entendeu? Então não é porque você está operando com um contrato que você vai operar de qualquer jeito. Se você faz dinheiro com um, você faz dinheiro com 100, beleza? Essa é a mentalidade. Bom, gráfico de 60 minutos, a gente está em tendência de alta. Tendência de alta. Marcamos aqui esse topo, esse fundo, e aqui começamos a sentir, não conseguimos romper o topo, tá? Então temos um ponto importante de resistência aqui em cima, certo? Esse ponto importante de resistência pode servir para segurar o preço e jogar ele para baixo em pelo menos alguma retração de Fibo dessa movimentação aqui de alta, tá? Então fechamos exatamente nessa linha de tendência aqui no gráfico de 60 minutos. As médias estão começando a inclinar para baixo, a gente vai abrir com um cenário de alta, 1% de alta. A gente pode abrir aqui em cima já na resistência de novo. Então a gente pode marcar, colocar aqui 2 vezes esse replay. A gente pode marcar esse ponto aqui de resistência. Foi esse ponto que sentimos, 97 mil, quase 98 mil pontos. E lá para os 10 minutos, linha de tendência, a gente tem algumas linhas de tendência aqui, mas vou ficar por enquanto, tínhamos essa aqui, foi perdida, tá? Foi perdida, tocamos por baixo, por várias vezes estávamos tocando aqui por baixo, Essa linha de tendência, e ainda tenho um pouco menos inclinada, essa daqui, ok? Que é uma linha de tendência que podemos vir buscar no dia de hoje. Lá no 10 minutos, cenário do 10. Então tenho esse ponto de máxima do dia prévio, tá aqui. Tenho a média de 200 períodos aqui ainda dando sustentação para o preço, mas a tendência de curto prazo já está começando a virar, tá? Mas com esse gap de alta, a gente dá continuidade aí na alta, tá? Continuidade na alta. Então, por enquanto, não tem tendência de baixa para a gente pensar em vendas, a não ser que o preço comece a demonstrar alguma força vendedora, e aí sim a gente pensa em vendas, tá? Posso fazer o quê? Posso conectar essa linha que vem de cá, ela simplesmente vai conectar todos esses topos aqui, Então não preciso, posso marcar dessa forma mesmo aqui, tá? Não preciso pegar lá de trás,
Se a gente for estender ela para o passado, ela vai consequentemente vir para cá. Mas eu fico mais assertivo pegando aqui, tá? Então abrimos aí internamente dentro do dia prévio, tá? Dentro do dia prévio, com esse cenário de alta. Então aqui tivemos uma movimentação baixista e aqui pode ser que esse gap tenha sido uma retração dessa movimentação para fazer um movimento bem maior, né? Eu quero dizer uma movimentação assim, ó, tá? Por enquanto não marcamos isso ainda. É apenas um cenário aí que a gente está imaginando para o dia de hoje. Então, podemos estar dentro de ondas corretivas por Elliott? Sim, né? Podemos estar com esse cenário aí. Ter marcado aqui, por exemplo, uma espécie de ending diagonal, tá? 1, 2, 3, 4, 5, onda A. Tá? Podemos ter marcado essa espécie aí de ending diagonal, tá? Para vir num cenário um pouco mais de queda agora. Tá, pode ser onda A em 1, 2, 3, 4 e 5, onda B e talvez uma onda C em possível zigue-zague. Tá, impossível zigue-zague. Retraímos bastante para ser um zigue-zague, pode ser um flat também, tá? Ó, retraímos daqui até aqui em cima, buscamos a retração de 76, é uma retração bem forte para ser um zigue-zague, mas pode acontecer, tá? Fazer 5 para baixo, depois mais 5. Deixa eu colocar aqui nos 5 minutos para a gente ver o que está acontecendo. Ó, nos 5 minutos, tínhamos essa linha de tendência aqui, conectando essa abertura com esse fechamento. Tá aqui. Não veio tocar ainda, o preço não veio tocar. Isso daqui sai daqui, é só para a gente ter essa perspectiva aí de Elliott. Rompemos essa lateralização para cima, tá? Então aqui temos um ponto de suporte embaixo, que vem até aqui em cima, que agora serve como ponto de suporte, tá? Era resistência, serve como ponto de suporte. Se a gente for traçar um fibo e expandir para o 618, isso daqui, ó, completamos, viemos até o 111, tá? Não dobramos, que seria esse topo aqui, a dobra desse retângulo para cima, não dobramos. Sempre que for traçar fibo dentro de retângulo, escolha primeiro colocar o 61,8, tá? Escolha primeiro essa expansão, porque seria mais ou menos pegar a metade do retângulo mais um pouquinho mais, tá? O 61,8 eu acho mais importante nessa saída do preço, porque o que acontece? Às vezes ele fica preso aqui dentro acumulando, às vezes não, a maioria das vezes tá acumulando ou distribuindo, e quando ele sai, normalmente ele vai executar a dobra, tá? Frequentemente isso vai acontecer, só escolha uma parcial no 61,8, proporção do retângulo. Ó, se a gente for pegar essa movimentação que tivemos aqui, ó, deixa eu colocar esse suporte aqui, esse suporte, que foi importante, ó, duplo toque aqui, 3 toques aqui. Então temos um cenário um pouco mais lateral, né? As médias estão todas emboladas, aqui a gente não tem uma tendência muito definida, né? Aqui, ó, topo, perdeu fundo, topo, perdeu fundo, rompeu o topo. Então o cenário ele tá mais lateral lá no gráfico maior. A gente tem que ter mais cautela aí. Então, ó, se a gente for pegar essa movimentação aqui, ó, dessa mínima até essa máxima, como um pivô, né? Mais como um retângulo, ó, 0 ao 618, retraiu, não importa esse ponto de retração, foi lá no 100% cravado, tá vendo? Então não falha, o Fibonacci não falha. O 61 agora ele serve como suporte, tá? Podemos fazer a seguinte movimentação, vir aqui, fazer um movimento, começar a subir ou retornar para baixo, tá? Se não tiver força para subir aqui, retornar para baixo. Aí a gente invade esse ponto aqui e testa o fechamento do dia anterior. Alguns podem perguntar aí, esse Fibonacci, né? Esse Fibonacci ele foi famigerado aqui no Brasil pelo nosso querido André Machado, né? Grande trader André Machado. Ele foi famigerado, tá? Mas ele já existia, não foi o André Machado que desenvolveu. Ele é a forma clássica de traçar o Fibo. É a forma clássica de traçar o Fibo, porque você não vai contabilizar a retração, né, como Fibo alternado. Então o pivô de alta, quando acontece o movimento que fizemos uma quebra de tendência,
Ó, isso aqui é um pivô de alta. Ele vai contabilizar o que? O movimento de alta, tá? Primeiro vai ser visar o 100%, porque aí você vai visar a partir do movimento do topo, a partir do rompimento do topo, 61,8 proporção dessa puxada, a primeira puxada que tivemos. Se ele rompe, você vai visar 100% do movimento, né? Como assim? Você vai expandir para os 50%, ó. Então, é 100% desse movimento aqui, ó, a partir do rompimento do topo. Tá, como o Elliott fazia? Elliott marcava o quê? Uma movimentação assim, a partir do fundo, né? A partir do fundo, para onda C, onda 3, no 161,8. Esse 161,8 aqui, se a gente retrai aqui 50%, ó, se a gente retrai 50% exatamente, foi mais ou menos onde eu marquei aí, e expande para os 50%, vai ser quase na mesma região, tá? Quase na mesma região aqui. Eu gosto mais desse fibo. O fibo alternado, ele é um pouco mais conservador. Às vezes você quer pegar um movimento corretivo. Às vezes eu uso esse fibo alternado, mas como é um movimento de expansão, eu normalmente uso esse fibo, tá? E aí o que acontece? Você marca, coloca uma parcial no 120, no 76, por quê? Porque quando temos falha de pivô, aqui, por exemplo, eu acho que teve uma falha. Opa. Ó. Aqui, por exemplo, eu acho que teve uma falha, porque ele não deu continuidade. Não foi bem um pivô, tá? Esse daqui foi um pivôzinho menor. Mas esse fundo duplo aqui, ó, teve uma falha. Se for pegar, traçar no fundo duplo, colocar um 618, olha só. Parou no 76, que corresponde ao 123, tá? Se for pegar e colocar apenas o 100% sem expandir, ó, é o 123, tá? É região de rompimento falso. Por isso que eu pego e coloco uma parcial, dependendo do movimento. Se estiver muito forte, eu não coloco parcial, tá? Eu deixo a parcial lá no primeiro alvo de 100% mesmo. Por enquanto não tem nada a se fazer, né? O preço ele abriu com amplo gap de baixa, começou a entregar comportamento para baixo, né? Corretivo. A gente vai descobrir aqui nesse suporte como que ele vai reagir. Estamos tudo com a média tudo embolado. Olha a média de 200 junto com o preço, né? Pode ser um pregão bem complexo aí. Então a gente tem que reduzir a nossa expectativa, tá? Reduzir a expectativa não quer dizer que a gente vai pegar qualquer movimento, né? E nem também que a gente vai pegar movimentos que tem o mesmo risco do retorno, tá? Vamos escolher aí operações que podem ser mais promissoras, ok? Eu não vou ficar acelerando esse vídeo igual eu fiz com o outro, tá? Deu muito trabalho para editar aquelas partes de acelerar o vídeo e tal. Deixa como tá. Vai ficar um pouco extenso, mas eu acredito aí que vai ser bastante interessante para vocês. Ó, aqui a gente tem o que? Uma ampla barra vermelha que vem até aqui embaixo, tá? Que a gente chama de parede de baixa, parede vendedora e parede de baixa, como se fosse uma barra só. E o preço está tentando retrair isso daí, tá? O evento mais recente no mercado é esse daqui. Então a retração ela acontece dentro desse movimento aqui. Só que de cara a gente tem um suporte aqui embaixo. De cara a gente tem um suporte aqui embaixo. E as médias estão caminhando a favor do preço. Só um minutinho, pessoal, vou tirar o cachorro aqui. Aí de volta. Bom, começou a entregar um comportamento já de alta. Então nesse topinho aqui, ó, bem na pontinha do topinho, tá? Mas eu considero aí que esse suporte aqui é mais importante, tá? A média de toques aqui é mais importante do que esse topinho aqui, tá? Mas ele começou a entregar, vamos ver aí se dá continuidade. Ó, uma barra forte, maior volume do dia até então. Vamos ver como está o cenário lá 10 minutos.
10 minutos já é outra coisa, né? Duas barras, uma pequena barra aí vermelha e agora uma barra tentando romper a máxima dela, mas não está tendo muito sucesso em fazer isso. Não entro pelo 2 minutos, tá? Mas às vezes eu dou uma olhada para ver algumas situações de divergência, como está a força dos candles, fazendo fechamentos, enfim. Ó, tentativa de pivô de alta, para quem opera no 2 minutos, consideraria colocar uma ordem de compra acima dessa barra, tá? Mas para escalpelador, aí faria essa situação aqui, ó. Seria como contratendência de curto prazo, de curtíssimo prazo, uma parcial aqui, se for acionada, uma realização aqui. Mas não foi acionada não, ainda. Ó, essa barra não perdeu mais mínima, tá? Seria uma barra de sinal. Uma primeira barra de sinal de entrada. Não gosto muito das primeiras barras de sinal, gosto mais das segundas, tá? Ó, essa barra aqui, o Allbrooks chama de H1, né? High One, que seria uma tentativa de retorno para a tendência dessa perna de alta aqui, ó, né? O rompimento dessa barra aqui, ele por Allbrooks, né, daria essa entrada aí. Rompimento aqui, ó. No 9,5. Um alvo aqui curto. Primeiro alvinho aqui de 100 pontos, depois 200 pontos. Tá? Não é um trade aí de 2 minutos ainda, não é um trade que tá dentro do meu operacional, não. Tá? Stop curto, stop aqui embaixo. Se romper a máxima, né? Stop de 80 pontinhos. Não rompeu a máxima. Um volume muito fraquinho, pode ser um momento corretivo para enfim aí executar essa perninha de alta. 5 minutos. Ó, na verdade ele perdeu mínima, né? Veio buscar a retração um pouco maior de 76 da perna de alta, ó. Daqui até aqui a gente tem o Fibo de 0 a 100%. Praticamente chegou aqui no 76, tá? Sentindo aqui o 618. Uma barra verde aqui, jogando o preço para cima, para quem entra pelo 2 minutos, seria bem interessante, tá? Para jogar o preço nesses alvos lá em cima. Só que aí o risco é a própria barra, tá? Por enquanto tá dando 100 pontos. Entrada aqui, 140 pontos de realização parcial. 250 pontos, realização aí final, tá? Pode jogar até um pouquinho lá na abertura, um pouquinho mais. Aí, ó, essa barra fechou interessante, tá? Para quem opera 2 minutos. Fechou muito interessante essa barra aí. Fechamento próximo à máxima, rejeição na queda, tocando a média de 20 períodos. Mas eu acho que o 2 minutos, pessoal, tem muito ruído. Tem muito ruído, tá? Prefiro um gráfico aí de 5 minutos. Ó. Se a gente faz um fechamento assim, talvez até dá uma operaçãozinha de compra aí pra gente. Tem o mesmo cenário aí do 2, só que eu preciso ver esse fechamento aí do 5. Ó, por enquanto, não tem um fechamento legal para pensar numa compra aí, tá? Então, muito ruído, né? Então, quem opera lá o 2, de repente já está posicionado, tá com stop aqui embaixo, ó.
Se for estopado, o mercado pode fazer essa rejeição e levar para cá, ó, esse maior, né? Então quem está posicionado aí no 2 já está com medo de ser estopado aqui. Aí o mercado aciona alguns stops aqui e vem encontrar esse alvo aqui para baixo. Ó, o que eu vou fazer? Eu vou posicionar uma ordem de venda aqui no 5 minutos. Eu tenho um alvinho até aqui embaixo pelo menos, tá? Só que o preço ele pode passar disso daí. Deixa eu ver o fechamento aí como vai ser, se ele não perder mínima, tá? De repente a ordem de venda ela pode até subir um pouco. Ó, na mínima dessa barra 45, minha ordem está acionada aí, tá? Essa é uma operação um pouco mais curta, ainda não abriu o mercado à vista. Tem um alvo aqui um pouquinho abaixo. Só que se a gente penetrar a região de consolidação aí, a gente pode caminhar um pouco mais, tá? Então eu colocaria a parcial aqui no 76, ó. Colocar o que? 5 contratos aqui, se o preço vier. E o stop tá curto, tá? Vou colocar um stop mais curto aí. Vamos ver se essa galera de 2 aí vai ser estopada e o mercado ganha velocidade, ó. Aí, acionou, tá? Se ele vier, a gente estopa aqui em cima. Cinco minutos, já tá vendido aí. Deixa eu marcar esse primeiro alvo aqui. Os alvos são curtos, tá? Pode até executar toda essa movimentação aqui para baixo. Só que como a gente está meio consolidado, comportamento mais lateral, deixa eu apagar esse fio aqui. A expectativa ela tem que diminuir, tá? A expectativa ela tem que diminuir bastante. Se ele viesse nesse alvo integral aqui, ó, não é muita coisa, tá? 400 pontos de alvo. Desde o ponto de entrada até, na verdade, aqui, ó. Mais ou menos esse ponto aqui, ó. 400 pontos de alvo. Tá? Vamos ver se vem. Como eu já posicionei aí, vou acelerar para 3 vezes para não ficar muito extenso, tá? O vídeo. Então já formulamos aqui um topo mais baixo. Após uma movimentação de queda, corrigimos cerca de 50% da movimentação de baixa. Se pegar nossa ordem aí parcial de 5 contratinhos, a gente já desce esse stop aí protegendo o capital, tá? Protegendo o lucro, sem criar muita expectativa aí que ele, porque penetrou aqui, pode ser que ele segure nesses topos prévios aqui, ó, né? Então, se ele vier, a gente conduz aí o restante, mas por enquanto a gente diminui bastante a expectativa. Estopou todo mundo, ó. Andou. Estopou a galera aí do... Tinha já estopado, né? Aí estopou mais um pouquinho do pessoal aqui que comprou aqui, ó. 2 minutos. Quem opera 2 minutos aí. Como tá a situação do IFR? Ó, não tá dando divergência, ó. Tá dando divergência, tá? Tem problema. Se tivesse dando divergência também, o preço tem que mostrar pra gente que de fato ele vai respeitar essa divergência, tá? Por enquanto, tendência de curto prazo de baixa. Imagina você quem comprou a barrinha lá dos 2 minutos. É por isso que eu não gosto de 2 minutos. Até aqui a gente tinha um cenário, ó, que poderia ser um pivô de alta, só que a frustração desse pivô leva o preço em direção contrária.
tá? Leva o preço em direção contrária. Então, os 5 minutos, ele me deu um sinal um pouco mais confiável. E o 10, como está a saúde do 10 minutos? Ó, por enquanto tranquilo. IFR no 5, ó, não está dando divergência, tá? Tá dando divergência, deu divergência, né? Esses fundos aqui, ó, esses fundos aqui deu uma leve divergência, esses daqui, mas por enquanto aqui no momento atual aí do mercado não tô vendo divergência, tá? O VWAP, ó, VWAP do dia anterior aí sendo tocado, vamos ver se aciona pelo menos a parcial. MACD de quase cruzando aí para baixo, tá? Eu gosto desse gráfico preto e branco, não sei se vocês prefiro o gráfico preto e branco. Então, vamos manter aqui esse daqui, ó. Deixa eu pagar essa média aqui de... Deixa a média de 8 aí, mas não liguem para ela, tá? Estamos com a média toda embolada de 200. Ele perdeu a mínima, né? Da barra verde, gostaria que tivesse alcançado o alvo, né? Que tivemos defesa compradora aí. Então o que eu posso fazer? Posso diminuir um pouquinho o risco, tá? Colocar o risco aqui em cima, ó, dessa barra que fez se segurou aqui nesse fundo, né? Então o risco aqui em cima. Se ele romper, vou colocar na verdade aqui em cima da barra que fez o rompimento, tá? Diminuindo o risco. Se ele romper essa barra, isso daqui é um rompimento falso. E aí eu vou perder muito pouco nessa operação, tá? Perder muito pouco nessa operação. Aqui em cima, ó, na máxima dessa barra, tá? Ele não poderia romper essa barra aqui. Como tá num comportamento lateral, a gente vai protegendo aí o capital. Tá? Se a gente for estopado, é estopado com pouco, e aí depois a gente busca uma operação um pouco mais assertiva. Aí a defesa foi exatamente aqui, né? Por enquanto os vendedores estão tentando defender esse ponto. Só que aí é um momento de briga, porque é essa região que a gente está defendendo, ó. Momento de briga aqui, ó. Essa região aqui. Momento aí de briga entre compradores e vendedores. E não fica empurrando o outro, né? Achei que antes de acontecer essa briga aí ia acionar essa parcial, mas não tem problema, tá? Já tá... O risco já está assumido ali, um risquinho de bem pequenininho, de 35 pontos. Tá? Se ele estopar aí, a gente busca uma nova oportunidade. Tendência de curtíssimo prazo de baixa, tendência de curto prazo de alta, tendência macro seria um pouco maior aí de lado. Curtíssimo prazo é a média de 8 períodos, tá? Topos de fundos descendentes aqui. E aqui a de curto prazo, tá? A de 20. Só que a de 20 ela está sendo cortada pelo mercado, né? Então só ela está ascendente por causa desse gap aqui, né, que tivemos. Essa movimentação aí de gap daqui até aqui em cima, ó, preço segurando numa retração aí de Fibo, tá? Em cerca de 38,2. Aí acionou, ficamos apenas com 5 contratinhos, aí eu vou proteger essa operação aqui, ó, tá?
proteger essa operação. Essa é uma barra de tendência, é uma barra forte, ganhou dessa pequena lateralização. Então, no mínimo, a gente viria completar isso daqui, ó. Já foi embora. O alvo estaria aqui, ó, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar 3 contratinhos aqui. Ó, realizou 3 contratinhos, fiquei apenas com 2. Por que eu já realizei? Porque é o primeiro alvo de FIBO. Segundo alvo de FIBO, deixa eu apagar isso aqui que está me atrapalhando. Tem que ter agilidade para calcular os alvos. Segundo alvo de FIBO, 50%. Aqui embaixo, ó. Esse topinho prévio, tá? Então eu vou colocar o restante aqui, ó. Se o preço retornar, demonstrar fraqueza aqui novamente na resistência, aqui, a gente busca aumentar a posição, tá? Mas só se acontecer. Tá? Por que eu não vou até lá embaixo? Temos um topinho prévio e aqui é o 618 da consolidação. Tá? É um pouquinho antes, costuma aí 618 de cima para baixo, tá? Costuma aí sair um pouco antes dos alvos que eu considero o alvo final aí do preço. Tá? É um trade aí que já a 600 pontos. Ó, o que eu vou fazer? Como eu já só tô com 2 contratinhos, eu vou proteger. Vou proteger aqui, ó. Tá um pouquinho acima aqui, ó, dessa região, beleza? Então, se ele voltar, a gente não devolve tudo aí que ele andou com 2 contratos. Perceba, ele bateu no primeiro alvo de FIBO, que a gente realizou os outros 3. Esse alvo aqui, ó. Bateu aqui no 100%, né? Foi exatamente no ponto. E entrou realização, né? Olha o volume comprador. Isso aqui pode ser um volume climático, né? Um evento climático. Um descanso do preço para voltar a cair. Quando ele vai no segundo, ele pode fazer uma retração. Às vezes não faz, né? Quando está forte ele vem direto, vai lá no segundo alvo. Às vezes ele faz a retração no 61, no 76, quando está forte, uma retração rasa. E às vezes ele vem fazer retração no 61. Tá? Como eu tenho essa defesa, essa região aqui de suporte, de resistência agora, que era suporte, coloquei um pouquinho aqui acima. Tá? Não coloquei acima do 61, mas por causa da resistência aqui. Tá? Vamos ver se ele vem aí. Deixa um inside bar, vamos ver se a gente perde a mínima. Ó, máxima no 810, máxima no 815. Foi um inside bar, rompeu a máxima. Gosto quando isso acontece, ele rompe a máxima e vem perder mínima. Porque a gente tem mais compradores ainda emboscados, tá? Pode significar um momento de lateralização se ele fechar dentro do inside bar. Se ele fechar aqui dentro desse inside bar, aí é uma barra externa, aí é um momento de briga, um momento de lateralização, tá? Aí fica bem complicado, fica indeciso, a gente não sabe. Como a tendência é de baixa e é um momento de lateralização, pode indicar ou acumulação ou distribuição, né? Quando indica distribuição, depois ele começa a subir. Quando indica acumulação, ele vai vir para cair, né? Na verdade é ao contrário. Quando indica acumulação de fundo, a acumulação pode acontecer de duas formas, né, no day trade. Ela pode acontecer os vendedores acumulando, travando o preço numa região, para depois o preço romper para baixo a favor da tendência de baixa, e aí eles se aproveitam com o movimento de queda, se aproveitam para realizar lucros depois, quando o preço cai mais. Ó, fechou aqui dentro o momento de lateralização. Tá? Então aqui fica indefinido, só como veio de tendência de baixa, a probabilidade maior é de romper para baixo. Tá? Temos alguns stops que podem ser acionados aqui. Ó. Pode até passar um pouco desse alvo e ir lá para baixo. Ó, eu não vou estender muito esse vídeo, tá, pessoal? Porque fica muito cansativo. Fica muito cansativo para vocês também, tá assistindo, e para mim também, que eu tenho outras coisas para fazer, mas pegando um trade aí, um trade bom, já sabendo que estamos num comportamento um pouco mais errático, num gráfico maior, não precisa ficar operando o dia inteiro, tá? Poderia até pensar em aumentar a posição depois que ele perdeu a mínima do outside bar, tá? Aumentar um pouco a posição e conduzir o restante até aqui embaixo. Ou até aqui embaixo, né? Realizar uma parcial aqui, fazer
realização final aqui embaixo no 161 desse mesmo Fibo. Como ele já perdeu a mínima, esse 2 contratos ele vem para cá, ó, ele vem trazendo conforme o preço vai andando, tá? Até atingir o alvo final aí, ó, atingir o alvo de segundo alvo de Fibo. Poderia ter conduzido para o terceiro alvo, seria esse daqui, é o segundo alvo de Fibo, tá? Ó, foi onde ele atingiu aí, realizamos. Terceiro alvo, 38, aqui, seria o próximo à região do preço aí, ó, aqui embaixo. Como já foi a entrada, né? Então já, ó, fechou aqui bem em cima do 76. Já foi, eu já vou encerrar. Eu acredito que deu para perceber um pouco como que é o meu jeito de operar, tá? O que que eu observo, o que que eu vou fazendo conforme o preço vai andando, como que eu vou conduzindo a operação. Esse trade ainda não me mandou sair, tá? Poderia ter conduzido, mas eu gosto de trabalhar com alvos, tá? Eu gosto de trabalhar com alvos porque aí fica mais interessante para vocês também, tá? Definir alvos é importante, tá? Mas como que eu faria para conduzir? Aquele stop ele estava aqui nessa região. Se a gente fechasse uma barra aqui nessa região aqui desse topinho prévio, uma barra de força, por exemplo, uma barra que fechasse próxima à máxima com volume alto comprador, eu já conduziria para a máxima dela, e aí se estopasse, tirou da operação, não tem problema. Mas eu realizaria tudo, né, aqui no fundo dessa consolidação, ó, aqui no fundo da consolidação, tá? Se a gente perdesse, aí sim pensaria em vender aqui novamente, tá? Quando testasse por baixo e demonstrasse fraqueza. Só que lembre-se, consolidação pode ter rompimentos falsos, né, e depois o gráfico aí pode ficar mais errático quando entra aqui dentro, tá? Deixa eu avançar um pouquinho para a gente saber o que aconteceu. Vou colocar aqui 1h da tarde, a gente já vai saber o que aconteceu e estuda esses movimentos aqui. Então percebam que aqui, ó, nessa região era para ter tido mais força compradora, né, em cima desses suportes aqui. Então isso na verdade ele reforçou a nossa venda, porque aqui não teve força compradora, a gente estava protegido já com 80 pontinhos de stop. Se ele viesse estopar, o stop estava muito bem posicionado acima dessa barra, penetramos na região de consolidação, tá? Muito possivelmente veio completar, ó lá. Então olha só, se a gente não tivesse realizado, olha a encrenca que a gente estava, né? Se viesse colocar o alvo aqui embaixo, ó, do 100%. Então ele veio, de fato, ele veio até com esse candle aqui, ele veio. Só que até 1h da tarde você ia ficar sofrendo, né, porque ele voltaria lá em cima, voltou lá no topo da consolidação, que eu falei que é mais errático a gente procurar por operações aqui dentro, que ele voltou para o topo da consolidação. Então qualquer suportezinho que tiver, ele pode respeitar. Ó, tentou fazer, violou em falso, não conseguiu, deu uma compra até em cima da consolidação. Para quem opera dentro de consolidação, não gosto muito, gosto de pegar esses movimentos aí que estão direcionais dentro do dia. Então ele veio aqui no fechamento do gap. Então colocaria o que? A ordem um pouquinho antes aqui, ó, no fechamento do gap, tá? Então seria a ordem bem arriscado vir até esse final. Então ele veio até, ó, expandindo o Fibo do dia, ponto 50, veio até o 111. Colocaria aqui no 111, ó. Só que aí saímos aqui um pouquinho antes no 100%, tá? Mais tranquilo. Voltou, deu essa oportunidade de venda, só que vejam bem, olha como essa barra é ampla com alvo aqui embaixo, né? Então se você tem o risco de se posicionar após o fechamento dessa barra, não foi nem um 1 para 1, né? Voltou lá no ponto zero, no suporte, na resistência, para ir lá no alvo de 100%. Até aí você já foi 1h e 15 minutos, né, sofrendo. De repente você até virou a mão para compra aqui, ó, acreditando que ele ia lá em cima. Então tem que manter o mindset, né? Aqui a tendência de curto prazo é o que? Tá apontando o que? Baixa, não tá? Então mantenha o mindset no lugar que poderia ter dado a compra. Olha o enrosco, né, que tivemos, mas não tem volume financeiro lá embaixo, né, dentro da consolidação. Começa a cair drasticamente o volume, e aí você não sabe o que é sinal falso, o que é sinal verdadeiro. É normal cair o volume dentro da consolidação. Só que eu acreditaria em que aqui? Talvez um rompimento para baixo. Por quê? Porque o preço ele não está conseguindo subir, ó. Chegou no fundo da consolidação, não está conseguindo subir, tá? Pode estar acumulando aqui para fazer um rompimento para baixo. Se isso acontecer, ganhamos volatilidade,
tá? E podemos vir buscar alvos para cá, só que apenas se acontecer, tá? A tendência é o que? Tá tentando virar agora aqui, ó, para tentar fazer uma nova puxada de alta. Se isso falha, a gente tem mais compradores emboscados e aí o preço ganha volatilidade para baixo, tá? Vamos ver o que aconteceu? Fico curioso para ver o que aconteceu no dia, quando eu estou rodando o replay. Mesmo quando eu já encerrei o dia aqui, eu fico curioso. Às vezes eu já parei de operar aí no... Como eu trago análise para vocês todos os dias, tem dia que eu não trago, mas eu vou lá no final do dia, às vezes, ver o que aconteceu com o mercado. Às vezes eu opero aí 2 horas de manhã e só, fecho. Mas aí eu quero saber o que aconteceu de tarde. No outro dia eu vou ver inevitavelmente, mas às vezes eu estou com um alvo bem maior, eu quero saber se o preço respeitou o estudo, né? Só para saber se está alinhado os estudos aí. Olha aí, pessoal. Então, de fato, viemos buscar essa movimentação maior, né? Não conseguimos subir aqui no fundo e aí fomos buscar esse alvo aqui no final. Tá muito interessante para quem pegou esse rompimento aqui, ó. Então esse rompimento aqui, né, entrou bastante volume, não deixou dúvidas. Então duas opções: poderia posicionar ordens de venda aqui no retorno ou posicionar aqui nesse gift, tá? Deixou o gift, não importa que é uma cor aí vermelha também, é um gift, para pegar a dobra desse movimento aqui para baixo, tá? Onde entrou mais volatilidade. Muito interessante, né? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Ainda teve uma palhinha aí de como poderia ter continuado nessa tendência aqui, né? Então aqui formamos uma espécie de triângulo descendente, ó, de acumulação. Isso aqui é uma figura de acumulação para fazer um movimento para baixo. Chegamos aqui e começamos a pressionar os vendedores, por Elliott. Isso daqui é o que? Um zigue-zague, né? 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C, D, E. Nesse ponto, rompimento para baixo, posicionamento, fechamento abaixo. Consolidação é importante vocês esperar o fechamento. Posição, stop um pouquinho acima, ou um pouquinho mais acima aqui da barra para não ser violinado. Pegar essa próxima movimentação que vai ser proporcional também, tá? Proporcional aqui por Elliott. Ó, movimento de onda A. Já que tivemos A, B, C, pode ser que seja um zigue-zague essa onda aqui C, mas pode ser que isso daqui seja a onda A, B, C, tá? Mas vamos pegar aqui o movimento do intraday, não tem problema. A partir daqui, ó, desse topinho, ele veio completar, tá? Mas como é um movimento muito amplo, escolha pegar em um corpo de candle ou média de toques, tá? Escolha pegar o corpo de candle ou média de toques, fica mais assertivo, ó. A partir daqui, ó, foi completar aqui, tá? Essa é a perspectiva maior, aí você vai buscando os posicionamentos aqui dentro, tá? Se for pegar lá de cima, ó, vamos pegar integral aqui, essa movimentação, onde mudou esse comportamento, acabou esse comportamento aqui de topos e fundos, lateralizou até esse fundo aqui, a partir desse ponto aqui, tá? Onde ele abriu um gap, 100% seria 61,8, é importante, 61,8, ó, foi esse ponto aqui que fez essa retração maior. Depois 100% não parou e 123 seria o alvo aí que eu gosto mais de realizar, mas ele pode ir lá embaixo buscar essa linha de tendência que traçamos junto com 161,8, tá? Deixa eu ver aqui, tá praticamente no final do pregão, mas pode ser que ele venha buscar no outro dia, tá? Ou não, aí ó, fez um pivôzinho de alta, rompeu em falso, que provavelmente pode ter tido divergências. Vamos ver, ó, mega divergência de alta, tanto no FR e o MACD também, tá? Ó, o histograma e as médias. Então aqui tem uma operação de compra para os mais agressivos. 10 minutos, olha lá, divergência também, ó. IFR, divergência também. Barra de força, gera a entrada, pelo menos para vir até o topo prévio, ok? Mas pegamos essa pequena movimentação, mas quem continuou operando aí teve um pouco de dor de cabeça aqui dentro, tá? Porque ele retornou aí, antes de chegar lá no fundo, ele retornou 500 pontos para depois dar a movimentação. Aqui na média, pelo 10 minutos, deu essa entrada aqui, ó. Dentro da consolidação, né, tem que ter um pouco de estômago para ficar até o final. Depois pegar essa movimentação de queda ao perceber a mudança do preço.
Olha aqui como o preço ele fica errático entre a 20 e a 200. Ó, todo esse problema aqui, ó, 20 a 200, trap zone, tá? Trap zone, tendência de baixa no curto prazo, foi buscar esse rompimento para baixo dessa vez. Então, praticamente formou um triângulo aqui na trap zone, ó. Triângulo simétrico. Como ele veio de um movimento de baixa, a probabilidade é de romper para baixo, ok? Deixa eu voltar aqui para vocês para a gente finalizar, já está muito extenso, né? Espero que vocês tenham gostado deste vídeo, então não esquece de deixar seu like se você aprendeu alguma coisa, então compartilhe também com seus amigos. E até o próximo vídeo de replay ou de análise, tá? Vou tentar trazer um por semana aqui, mas consome um pouco mais de tempo, mas espero que tenha sido de grande valia para vocês, beleza? Um grande abraço e até a próxima!